Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você. Mais uma vez eu apelo para você entrar aqui nos comentários, deixar o seu texto, deixar o seu tema que você gostaria que estudássemos aqui no canal A Busca. O texto de hoje nós vamos estudar está em Mateus capítulo 16, verso 28, vai aparecer na tela, me acompanhe. Em verdade vos digo que há alguns hados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns afirmam que Jesus, nesse momento, está cometendo um equívoco, porque ele diz nesse texto que alguns daqueles dos seus discípulos, daqueles seus ouvintes, naquele momento, não passariam pela morte até verem o retorno de Jesus, virem ver o Filho do Homem no seu reino. Mas será que Jesus está falando nesse texto especificamente da sua segunda vinda? Ou será que tem alguma outra interpretação mais coerente com o contexto? Nós vamos estudar esse texto nesse momento, a busca começa nesse instante. Muito bem, pegue a sua Bíblia então, seja impressa, seja no seu material eletrônico. Estamos estudando o texto de Mateus capítulo 16, verso 28, onde alguns comentaristas mais liberais realmente apresentam Jesus como se equivocando na sua afirmação, pois toda aquela geração contemporânea de Jesus Cristo passou pela morte e não viram o retorno de Jesus Cristo. Mas fica a pergunta, será que Jesus nessa afirmação está realmente falando da sua segunda vinda? Bom, vou dividir essa minha apresentação em dois pensamentos, dois blocos de pensamento. Nessa primeira parte, quero apresentar a questão por um prisma e depois fazer então uma conclusão. Então, na primeira parte, eu quero fazer uma análise do capítulo 16 de Mateus. É claro que de maneira bem rápida, bem superficial, nada muito aprofundado. Então, abra sua Bíblia em capítulo 16 de Mateus e vamos analisar então aquele contexto literário de Mateus capítulo 16. Você pode ver a partir do verso 1, tem um subtítulo aí na sua Bíblia, eu vou utilizar esses subtítulos para ficar um pouco mais fácil aquilo que eu quero transmitir para você nessa primeira parte. A partir do verso 1 até o verso 4, os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Eu quero dar uma ênfase a partir do verso 5, onde a Bíblia menciona o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus faz algumas repreensões a esses líderes. A partir daí, verso 13 em diante, nós temos a confissão de Pedro. Jesus pergunta, olha, quem dizem as pessoas que eu sou, etc. E Pedro diz, ó, o Senhor é o Messias. E Jesus diz, muito bem, Pedro, Deus é quem revelou isso para você. Muito bem, quem era o Messias na mente dos judeus? Para os judeus, o Messias seria um guerreiro, seria um lutador, um político ou militar, um guerreiro que libertaria o povo militarmente da nação romana. Agora, a partir dessa afirmação de Cristo, dizendo, confirmando para Pedro que ele realmente era o Messias, a partir daí você tem, a partir do verso 21, Jesus predizendo a sua morte e ressurreição. Há uma aparente contradição aqui para o judeu da época de Cristo Jesus. Por quê? Porque, repito, para o judeu o Messias não morreria. Para o judeu, Jesus, como Messias, seria o libertador da nação de Israel. Por essa razão, por exemplo, que Judas vende Jesus Cristo, traz Jesus Cristo. O que passava na mente de Judas? Judas imaginava que Jesus Cristo se libertaria, não se permitiria deixar-se preso, mas aproveitando aquela ocasião, então se manifestaria então como Messias lutador e então guerrearia contra os romanos e libertaria o povo judeu. Mas aqui nós vemos pelo contexto literário do capítulo 16 de Mateus, primeiro Jesus mencionando que é o Messias, respondendo afirmativamente a questionamento de Pedro. E logo depois Jesus prediz a sua morte. Então,
Entendemos aqui que na cabeça dos líderes não só dos líderes judeus, mas até mesmo dos seus discípulos, essa questão ficou mal entendida. Como Jesus é o nosso Messias e ele vai morrer, eles não compreendiam o Messias dessa forma, você deve conhecer muito bem, todos os evangelhos apresentam isso e também o livro de Marcos. A partir daí, você percebe o final do capítulo 16, Jesus diz: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. E é nesse contexto que nós lemos o texto em questão. Então Jesus diz que, no verso 28, alguns há dos que aqui se encontram de nenhum modo passaram pela morte. Então, nós entendemos que esse contexto literário do capítulo 16 de Marcos, e você pode fazer essa comparação também desse contexto literário em Marcos e em Lucas também, você vai perceber que é idêntico. Nós entendemos então que a resposta de Jesus é a transfiguração. Ou não a resposta, mas o contexto literário mostra que Mateus, Marcos e Lucas queriam apresentar a transfiguração como o cumprimento desse último verso do capítulo 16. Pois no contexto de Mateus capítulo 16, logo depois no capítulo 17, contexto literário, logo depois no capítulo 17, nós temos a transfiguração. E aí eu vou entrar com mais detalhes na transfiguração daqui a pouquinho. Por ora, eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 9, verso 31. Esse contexto da transfiguração, Lucas 9, verso 31, vai aparecer na tela, leia comigo. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então entendemos que na transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem para Jesus e dialogam com Jesus, Lucas é o único a relatar o que eles estavam conversando. E nesse verso nós entendemos, Lucas deixa claro que Jesus, Moisés e Elias estavam falando sobre sua partida. Então, para terminar essa minha primeira parte, eu digo a você, Jesus mencionou que ele era o Messias. Depois ele mencionou que morreria. Isso era um contrassenso para os discípulos. Então nós temos a transfiguração que meio que responde, dá uma iluminação maior para os discípulos a respeito dessa aparente contradição dele ser o Messias e ao mesmo tempo morrer. Então na transfiguração Jesus se apresenta como Deus Todo-Poderoso ou como aquele que será glorificado, porque ali naquele momento o texto diz que ele é glorificado e ainda há uma voz do céu que diz: esse é o meu filho, e a voz diz: a ele ouve. Ouve o quê? Entendemos fazendo uma ligação do que eles conversavam com essa voz, a ele ouve, entendemos que é como se Deus estivesse dizendo: olha, eles estão conversando da sua partida, ele vai ter que morrer, é necessário ele morrer. Então a voz diz: a ele ouve. Por favor, estou parafraseando, é como se Deus estivesse naquela voz dizendo: por favor, discípulos, atendam o que Jesus está dizendo, ouvem. Por favor, deem ouvidos a ele. Ele vai ter que morrer. Ele é o Messias verdadeiramente. Ele tem todo o poder verdadeiramente. Ele tem poder para subjugar os romanos. Mas por agora a missão dele é morrer. A ele ouve. Essa é a primeira parte. Entramos agora na segunda e última parte dessa minha apresentação. Nos detendo na transfiguração apresentada por Mateus no seu livro, no capítulo 17, nós percebemos, e alguns estudiosos fazem uma comparação, é fácil de perceber e fazer então essa comparação com a transfiguração descrita no capítulo 17 de Mateus e o que ocorreu no livro de Êxodo. No capítulo 24 de Êxodo, por exemplo, no capítulo 1, e você vai ver isso também no capítulo 24, verso 1, e você vê também no verso 9, Deus chama Moisés, mas não Moisés sozinho para subir no monte. Moisés sobe com Arão, Nadab e Abiú. Moisés, mais 3 personagens. Jesus também no monte, na transfiguração, com outros 3 personagens, Pedro, Tiago e João. Também, assim como na transfiguração, a Bíblia menciona lá que o rosto de Moisés se ilumina, aqui as vestes de Jesus se iluminam, na terceira parte dessa minha apresentação vou dar essa ênfase.
Lá uma voz, a voz de Deus aparece, fala com Moisés e dá então a lei. Aqui a voz de Deus também aparece. Então há similaridades nesses dois relatos. O que tem a ver essa similaridade desses dois relatos com o estudo que estamos fazendo? Jesus, no texto em questão, diz que, de modo algum, aqueles discípulos, alguns daqueles, não todos, alguns daqueles não passariam pela morte antes ou sem verem o reino de Deus. Lá em Êxodo, Deus estava libertando o povo de Israel do Egito. E aquela libertação era um símbolo da libertação maior, a libertação que Jesus faria. Moisés era um símbolo de Cristo, Cristo faz uma libertação maior, uma libertação do pecado, e a libertação do pecado nada mais é do que o estabelecimento do seu reino. Então podemos enxergar na transfiguração a apresentação ou a solidificação do reino de Deus. O reino da graça, porque Jesus morreria, esse era o teor da conversa entre eles, um pouco antes da transfiguração, Mateus capítulo 16, e é também em todos os outros evangelhos, Jesus fala da sua morte. Então a morte de Jesus estabelece definitivamente o reino da graça. Mas também no Monte da Transfiguração podemos falar do reino da glória, porque Jesus é transfigurado. Também os personagens que ali estão é transfigurado. E mais do que isso, agora entra na terceira e última parte, com ênfase na transfiguração, e então ficará claro que no verso em questão Jesus não se equivocou. O texto se cumpre claramente na transfiguração. Entro agora na terceira parte dessa minha apresentação. Nessa terceira parte, eu dou uma ênfase à transfiguração. Abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Você pode ver que a partir do verso 1, o começo do verso 1 demonstra que há uma ligação entre o que Mateus estava mencionando no capítulo 16 com o que ele vai mencionar agora no capítulo 17. Então, o que eu estou salientando aqui é que o último verso do capítulo 16, referindo-se àqueles discípulos, alguns, não todos, alguns não passariam pela morte sem antes ver o reino de Deus, entendemos que isso se cumpriu. Jesus não estava equivocado, isso se cumpriu na transfiguração, onde não todos os discípulos, somente alguns mesmo, Pedro, Tiago e João puderam ter o privilégio de ver Jesus se transfigurando em glória. Mas veja, o verso 2, o que essa transfiguração nos mostra a respeito da glória? Verso 2 de Mateus 17 vai aparecer na tela, me acompanhe. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, o rosto como o sol e suas vestes branca como a luz. Veja a ênfase que Mateus está dando. Aí você tem o verso 3 e o verso 4, que apresentam a vinda de Elias, ou os discípulos visualizando Moisés e Elias, e o diálogo ali. Agora, olha o verso 5, também vai aparecer na tela, me acompanhe. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Pedro estava falando e o texto diz: uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve, como já dei ênfase aqui. Então, a ênfase aqui de Mateus parece clara na luminosidade, o rosto como o sol, as vestes brilhando, e depois o Mateus ainda diz que essa nuvem era uma nuvem luminosa. Então, por que essa ênfase de Mateus? Entendemos que Mateus, nesse seu contexto literário, na transfiguração, narrando a transfiguração, ele está mostrando que o verso 28, o último verso de Mateus capítulo 16, se cumpriu na transfiguração. Então, entendemos claramente que o verso 28, quando Jesus diz que alguns dos discípulos não passariam pela morte, Jesus estava se referindo, e entendemos que Mateus, Marcos e Lucas entenderam assim. Lucas, obviamente, depois fazendo a sua pesquisa, entenderam que aquela frase de Jesus, no texto em questão que estamos estudando, se cumpriu em Pedro, Tiago e João. Apenas realmente alguns discípulos não passaram pela morte antes de ver Jesus em glória. Em glória, ver o reino de Deus em glória.
Isso se cumpriu na transfiguração. Portanto, Jesus não estava equivocado, mais uma vez. Os seus evangelistas também não estavam, eles estavam apenas demonstrando que Jesus disse e aquilo efetivamente se cumpriu na transfiguração. Fica aqui uma lição para mim e para você. Jesus Cristo deu o privilégio de Pedro, Tiago e João terem um contato mais íntimo com ele através da transfiguração. E hoje eu e você temos o privilégio de termos o contato mais íntimo agora, hoje, enquanto o reino da graça ainda está vigente. E virá o reino da glória, quando teremos então a oportunidade de não só passarmos alguns minutos com Jesus em glória, mas toda a eternidade. Que eu e vocês estejamos nos preparando para isso. Canal A Busca, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, o seu texto ou o seu tema aqui nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.